pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Então hoje o nosso tema vai ser aprendendo a viver satisfeito. Fala pessoal, bom dia a todos, Paulo Santos falando aqui com vocês também. Então pessoal, a gente sabe que para a gente viver em profunda satisfação com a nossa vida, nós temos que manter o nosso foco, que é Cristo, né? Exercendo a nossa fé, conforme a gente disse no dia de ontem. Então as diversidades, elas não podem tomar conta de nós, os medos, as coisas ruins, né, deste mundo não podem tomar conta de nós, só não vão tomar conta se a gente manter o nosso foco, que é Cristo, e exercendo a nossa fé. Então nenhuma das coisas que podem acontecer de diversidade em nossa vida podem chegar a afetar esse ponto, ou seja, o nosso foco, que é Cristo, né? Então a gente dividiu, né, esse tema em 2 pontos para que ficasse mais claro, né? E o primeiro ponto é ser grato pela vida. Isso parece ser muito clichê, né? Gratidão e tudo. Mas sim, a gente tem que ser grato pela vida que a gente tem, independente de qual vida a gente leve, né? Não é só ser grato nos momentos bons. Porque se você tiver, como ele disse, com a sua mente em Cristo, com Deus no centro da sua vida, mesmo passando pelas dificuldades, você vai conseguir estar satisfeito, porque Deus vai estar com você e você não vai perder a sua paz, né? Então, grato pela vida, pelo alimento diário, pela nossa casa, pela nossa família. Ainda mais no momento de pandemia, onde tantas pessoas perderam a vida, se nós estivermos certos, né, ali com a nossa família, com a fé em Deus, e tantos membros da nossa família ainda conosco, é muito motivo para agradecer, para ser realmente grato pela vida, né? Então eu trago aqui um versículo em Romanos 8, 1 e 2, que diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Então aqui ele nos fala que a nossa união com Cristo, ela é muito importante, não só pela questão da salvação, né, de você ter acesso à salvação, mas também pela questão de você viver em paz num momento de tanta turbulência que nós estamos passando, seja em qualquer área da nossa vida, né? Eu citei o exemplo da pandemia que nós estamos passando, mas muitas vezes, muitas famílias não têm arranje o que comer hoje, mas amanhã já não tem certeza se vai ter. Então, assim, são muitas dificuldades. Você também que estuda para um concurso ou que perdeu o seu emprego. Então são muitos pontos onde a gente, se não estivermos com a nossa mente realmente em Jesus Cristo, a gente vai perder a nossa paz e pode ser que a gente perca a nossa bênção, né? Porque a partir do momento que a gente fica vulnerável para estar com a nossa mente em outros lugares que não seja Cristo, a gente vai dando lugar para outros pensamentos, né? Como a gente falou no dia de ontem, quando outros pensamentos que não seja a palavra de Deus dominam a nossa mente, a gente enfraquece a nossa fé. Então é isso que a gente não quer. E esse foi o primeiro ponto, de gratidão pela vida. E esse primeiro ponto, né, que a Adélia citou, ele é bastante importante, né? Então a gente tem que ser grato pela vida e por todas as complicações que a vida pode nos trazer também, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter aflição nessa terra. Então, se você tem um problema com a sua mãe, seja grato, você tem uma mãe. Se você tem um problema com o seu filho, seja grato. Tem gente que quer ter filho e não consegue. Então, se você tem problemas no seu emprego, seja grato, pois que tem gente que está desempregado, faltando coisas em casa e não consegue um emprego, né? Então a gente tem que aprender a ser grato em todas as situações. E o segundo ponto, a gente deve observar a graça que foi destinada a nós, que é uma graça não merecida, né? Então o significado da palavra graça é justamente esse, é um favor não merecido, ou seja, algo que a gente não merecia e mesmo assim Deus fez, Deus nos entregou. É um dom de Deus, né, a graça. E todos nós sabemos que nenhum de nós iremos para o céu por mérito próprio, porque o que a gente merecia, na verdade,
era o inferno, não tem outra palavra. Porque quem nos regia era a lei do pecado e da morte. Então a todo tempo a gente estava pecando, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então desde o Antigo Testamento, por exemplo, Deus se arrependeu de ter criado um homem e promoveu todo o dilúvio para que limpasse toda a raça, né? E só deixou Noé e seus... Pegando o gancho dessa palavra aqui, antes do dilúvio, a palavra diz que Deus se encheu de uma profunda tristeza. Aí você imagina o que as pessoas faziam naquela época para ter conseguido entristecer Deus de tal forma que ele tivesse vontade de destruir tudo. Então você olha para o mundo de hoje, você vê tanta semelhança que pode realmente entristecer Deus. Então, realmente, o que o Paulo falou de que o homem merecia realmente ir para o inferno mesmo, que Deus não deveria ter misericórdia nem graça, é uma verdade. Porque mesmo vendo o exemplo de anos e anos atrás, a gente não aprendeu, né? A gente continua pecando e entristecendo a Deus. Isso. Então, como eu disse, né? Nenhum de nós irá para o céu por benefício ou por merecimento próprio, não. Todos nós não merecemos isso. A gente peca, a gente erra o tempo todo. Então, se for depender de pecado, a gente está livre de pecado para ir para o céu, a gente estaria perdido, né? Todo tempo a gente peca, né? Mas a Bíblia diz que Deus mandou o seu próprio Filho para que pudesse morrer pelos nossos pecados, que fosse o Cordeiro que viesse diretamente do céu para poder perdoar todos esses erros, esses pecados nossos e liberar sobre nós o dom da graça. Então, através da graça que nós poderemos ter acesso um dia à eternidade com Deus, ou seja, poder partilhar um pouco da glória junto do Pai, né? Então, isso só se dá pela graça. E tenha certeza, isso é muito, muito, muito mais do que nós merecíamos. Então, a gente tem que ser muitíssimo satisfeito por isso, porque Deus teve misericórdia de nós e deu o dom da graça, né? Se não houvesse, a gente nunca teria a possibilidade de um dia encontrar o nosso Criador e poder louvá-lo, né? Então a gente tem essa promessa, né? E tem essa referência que se encontra no livro de Romanos, né? Os versos 16 e 17, que diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos. E por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomarmos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória, né? Então é justamente isso que foi dito. Então, além da gente receber o dom da graça, nós hoje temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós também temos parte na herança junto com Cristo, né? Glória a Deus por isso, né? Por ter essa chance. E agora, no final desse tema, você deve estar se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com aprender a ser satisfeito? É tudo um conjunto, né? Na verdade, de todas as coisas que já foram faladas, né, nos dias anteriores, mais esses dois pontos de hoje. Então, eu vou te dar um exemplo de algo que você já pode ter passado e você não soube como agir. Às vezes, no mundo de hoje a gente tem muitos problemas, né? Aí às vezes você deita para você dormir, você não consegue dormir, sua cabeça cheia de informações e tudo. As informações externas do mundo tirando a sua paz, né? Na hora ali de você dormir. Então isso é um exemplo de que você não estava satisfeito porque a sua mente não estava em Cristo. Então o certo a se fazer é você levantar, você colocar o seu joelho no chão, conversar com Deus, esvaziar tudo aquilo que está dentro de você para que você tenha uma ótima noite de sono. Que não importa qual a tribulação que você esteja passando, Deus ele vai estar com você se você realmente colocar Ele como centro da sua vida, né? Então, em muitos momentos a gente peca com relação a isso. Assim como a gente fez o dia de Vivendo Sem Ansiedade, né? A gente deixou uma oração para vocês
E vocês podem até pegar essa oração em momentos como esse, de angústia, de não consigo dormir, meu Deus, o que eu faço? Vocês fazem aquela oração. É algo poderoso, é um direcionamento de Deus para a vida de vocês. Então aqui a gente não só lê um versículo e fala uma palavra com vocês, a gente quer que vocês realmente mudem de vida, que vocês decidam pegar aquilo ali e praticar, porque a palavra ela é um alimento que ela muda você. Se você continua ouvindo os vídeos, escutando a palavra de Deus e agindo da mesma maneira, então ela não está entrando no seu coração e te transformando, não. Você está apenas ouvindo, né? Não está escutando de fato. E eu vou trazer mais um versículo aqui para vocês, que está em Colossenses 3:2, que diz assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Então isso cai novamente nesse exemplo que eu dei pra vocês, né? Quando vocês têm um problema e ficam até sem dormir por conta desse problema. Deus, ele nos instrui a pensar nas coisas do céu. No céu já deu tudo certo na sua vida, né? Você tem que pensar nas coisas como elas já fossem. Deus já abençoou a sua vida, então você tem que pensar como se já tivesse acontecendo, porque é isso que ele nos instrui. Deus não criou você para você estar sendo escravo da sua mente de coisas ruins que acontecem na sua vida. Ele te criou para ser vencedor, do mesmo jeito que diz na palavra dele, né? Então eu trago o último versículo do dia, que é em Deuteronômio 31:8, que diz: o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste e não tenha medo. Ou seja, Deus em momento nenhum ele fala assim: fique preocupado, fique pensando a noite toda no seu problema. Você pode ler a Bíblia todinha, eu te desafio a encontrar em algum lugar que Deus fala pra você ficar se descabelando por causa dos seus problemas. Você não vai encontrar, porque ele já tudo que tinha que ser feito pelos problemas, pelos pecados, já foi feito lá na cruz, né? Então a gente não deve se preocupar. A gente não deve colocar nossa atenção nem para o pecado e nem para os problemas e nem para as adversidades, porque se Deus estiver na frente, tudo já foi resolvido, e o melhor, da maneira dele, que é a melhor que tem, né? Às vezes a gente pensa, eu vou resolver isso e tal, mas às vezes você resolve de um jeito que vai te prejudicar lá na frente, e você, com a cabeça que você tem hoje, você não tá conseguindo ver, né? Então Deus ele já tem a melhor forma, que é boa, perfeita e agradável, né? Então, visto esse tema todo, que é aprendendo a viver satisfeito, eu te pergunto, como que você acha que Deus pode te ajudar a viver satisfeito, mesmo que o mundo tente roubar a sua paz todos os dias, né? Então, como que ele pode te ajudar? Eu quero que você analise o que você tem com Deus hoje e se ele realmente está no lugar que ele deveria na sua vida. Porque às vezes você tem um relacionamento com Deus ali, mas não é profundo o suficiente para você estar satisfeito, mesmo que a sua condição que você veja ali não seja a melhor que você desejaria. Ou seja, você não está onde você queria estar. Mas se você estiver com Deus, você não vai estar onde você queria estar, mas você vai estar feliz, você vai estar em paz, você vai estar satisfeito com a sua realidade. Você entende? Eu não estou falando para você não almejar o crescimento, para você não sonhar coisas maiores e melhores para a sua vida. Não é isso, eu estou te falando que você pode viver em paz, mesmo que você ainda não tenha chegado lá, né? E essa paz, ela vai te permitir andar os degraus para chegar nos seus sonhos de forma mais consciente, tranquila, né? Com Deus te direcionando. Amém? Então esse foi o nosso tema de hoje. Deixe o seu joinha no nosso vídeo se você tiver gostado. Amanhã traremos uma nova palavra para você. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço a todos.